Bem-vindo a mais um episódio do nosso XCast, onde eu convido especialistas e empreendedores de diversas áreas para contarem as suas histórias. Mas são as histórias reais, as histórias do campo de batalha. Eu sou a Ana e eu estou aqui então com o Elton. Eu não vou dizer o sobrenome dele porque com certeza eu vou errar. Fala aí teu sobrenome, Elton. Sossanovics. Isso aí. É de origem do que esse sobrenome? É leste europeu. A gente não sabe bem certo se é Polônia, Lituânia, mas é aquela antiga Rússia. Que legal. Bem-vindo, Elton. Obrigado, Ana. Estamos aqui também com o Marques Carvalho. Seja bem-vindo, Marques. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui contigo e junto com os colegas, o Elton e o Elon também. Muito obrigado. Elon, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado aí, Elton, Marques, por estar junto aí, para a gente trocar ideias, conversar hoje sobre empreendedorismo, né? É isso aí. Então, nosso episódio hoje vai ser sobre empreendedorismo, vai ser sobre inovação, vai ser sobre propósito e a importância da mudança nesse cenário atual que nós estamos vivendo. Galera, esse bate-papo vai ser dos brabos. Vamos lá, então. Elton, conta aí pra nós, o que tu faz? Então, hoje eu atuo, tenho algumas ocupações, né? A minha vida é cercada aí de empreendedorismo. Eu já atuei em algumas áreas. Hoje eu trabalho mais, vamos chamar assim, de consultoria corporativa, né? Eu sou professor universitário, mais por hobby do que por talvez dom e o desejo total, mas eu tenho uma empresa de recuperação tributária, né? Então eu trabalho nessa parte de consultoria tributária para as empresas. Também a gente trabalha com societário e financeiro. E além disso, aí, então, continuo com a docência. Então, digamos assim, que é mais uma consultoria para empresas e também alguns produtos para pessoas físicas, né? Mas é um ambiente corporativo, a minha linha de trabalho. Ai, que legal. Marques, você tem um programa, o Papo Livre, né? Conta aí, eu fiquei curiosa para saber sobre esse programa. Então, o Papo Livre ele começou em 2020, se não me engano, em fevereiro ou março de 2020, nós começamos com o Papo Livre. E a ideia é ter um programa de rádio, né, na Rádio Centenário, FM 105.1, onde nós pudéssemos falar tanto de liberdade, de empreendedorismo, de cultura, inovação, tudo isso que movimenta o mercado que a gente acredita, né? E pensando nisso, de que forma levar esse conteúdo, né, para mais pessoas, a gente entendeu que a FM poderia ser um meio para isso. Na verdade, isso começou com um convite, né? Os gestores da rádio, obviamente, me fizeram um convite para mim pensar um programa, se eu gostaria de participar da rádio, enfim. E aí eu formatei esse programa, né? Foi todo idealizado, né, para essa vertente, para levar liberdade, levar empreendedorismo e divulgar isso. Então, todos os sábados a gente está lá na Rádio Centenário. Também, né, nós migramos para um estilo parecido com o que tu tens aqui hoje. Então, ele simula uma espécie de um podcast, mas num ambiente de rádio. Né? Obviamente que quando a gente começou era somente na FM, então as pessoas escutavam somente pelo rádio, não tinha podcast ainda. Aí a gente foi evoluindo o Papo Livre. Então começou só na FM, aí foi para os podcasts, aí depois os podcasts foi para o YouTube, nós melhoramos a iluminação, demos uma elevada no programa e para ano que vem a gente espera trazer mais inovação aí para entregar mais coisas. Mark, deixa eu lembrar para ti que talvez essa ideia do Papo Livre ainda começou lá na pandemia, não sei se tu recorda. Exatamente. Eu, você, o Michel e o Augusto, quando estourou a pandemia e ficou todo mundo em casa e a gente tinha a necessidade de conversar sobre liberalismo, né, e empreendedorismo e esses assuntos sobre liberdade. E aí, numa conversa caseira que a gente fazia uma transmissão, um encontro via Google Meet, cada um na sua casa, o Mark, através desse convite, eu acho que, né, levou adiante de uma maneira profissional, né, Mark? Exatamente. Foi uma excelente lembrança, né? E foi o momento em que eu assumi minha careca também. Muito importante, né? Ai. Mas enfim, é um prazerzão enorme fazer isso e os meus amigos, o Elton tá sempre lá com a gente também, então é maravilhoso poder levar isso para a sociedade chapecoense, né? Que legal. E você, conta aí, da onde que veio essa inspiração empreendedora? Na verdade, quando começou? Na verdade, eu já venho de família, né? Meu pai já sempre trabalhou na área privada e empreendendo, né? E a gente acaba, né, seguindo a trajetória, acaba pegando gosto por isso, né? Meu pai começou a Kilsen, né? A cervejaria Kilsen, que já faz algum tempo que a gente já não faz mais parte do quadro societário, mas foi ali, né? Cresci no meio disso, cresci vendo ele empreendendo e a gente vai pegando gosto por isso, né?
ao mesmo tempo também pegando gosto também meu pai e meus avós também tiveram participação política e tal, e aí também a gente acaba se envolvendo um pouco nisso, e é o que acabou me levando a ficar 1 ano como secretário de Desenvolvimento Econômico na prefeitura. Já faz um tempo, mas foi a experiência que eu tive no mundo público, né? E retornei ao mundo né, privado já, para o empreendedorismo já sabendo como é que funcionava melhor, como é que funciona lá, né? E depois disso, a gente, por ter saído até da sociedade, a gente teve até certa dificuldade em pensar o que a gente ia fazer ou empreender, né? E já que a gente saía de uma empresa já de anos estando ali dentro, vamos continuar no setor de bebidas, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, e a gente acabou tocando uma empresa que já estava junto já funcionava antes junto, que é uma fábrica de máquinas para bebidas, e hoje a gente, até por dificuldades no próprio setor de bebidas, a gente acabou mudando um pouco o foco e começando a trabalhar com equipamentos para a área agrícola. Mudança, né? Mas é que, na verdade, esses equipamentos eles são de inox, que é nossa matéria-prima, era a nossa matéria-prima no caso da bebida, e agora para a agricultura também é a matéria-prima. A gente acabou descobrindo essa revolução que está tendo na agricultura, que é o uso de micro-organismos, tanto na fertilização de solo quanto no combate de pragas. Não havia um equipamento desenvolvido para o processo, e a gente fez isso, né? E durante uns 3 anos e meio, por aí. E agora, durante a pandemia, a gente entrou no mercado vendendo mesmo o equipamento, né? E que legal. Estamos aí. Tu falou essa questão da pandemia, né? Como é que vocês veem isso nos negócios de vocês, nesse mundo empreendedor? Essa mudança que teve, eu digo assim, muitas empresas tiveram que se reinventar e outras, infelizmente, fecharam, né? Como é que vocês veem esse cenário? Eu vejo que a chegada da pandemia, da maneira como foi, gerou um cenário bem disruptivo e acelerou um processo que talvez já estava encaminhado. Eu acho que num cenário de 5, 10 anos, essa tecnologia ia se fazer presente da maneira como é hoje em função da pandemia. Isso só acelerou. E essa aceleração causou essa disrupção que fez com que empresas que já tinham um certo preparo se sobressaíssem, fossem muito bem. E aquelas empresas que tinham uma defasagem em tecnologia e inovação ficassem para trás. Eu não tenho muito isso porque nas consultorias que eu presto, a base operacional fica em Porto Alegre. Então já há 3 anos eu atuo dessa maneira, eu faço a parte de campo, né, comercial, enfim, a gestão dos projetos, estando presente no cliente, e as nossas reuniões de alinhamento e entrega, elas já eram online. Então o Zoom, que é uma ferramenta muito utilizada hoje, eu já utilizava uns 2 anos antes de ter a pandemia. Uma coisa que eu senti muito forte na pandemia foi a dificuldade com as aulas, né? Porque a gente tem ainda, há 100 anos se ensina do mesmo jeito, né? Então aí eu acho que a educação, ela é muito lenta na evolução, até é meio contraditório, né? A gente pensar que a gente tem um ambiente de conhecimento, mas defasado em função da tecnologia. E quando a gente migrou, e isso foi ano passado, né, 2020, da terça para a quarta-feira, eu lembro até o dia 18 de março, que interromperam as aulas, e no outro dia eu estava dando aula online. Eu tinha uma certa facilidade por sempre ter trabalhado com tecnologia, né? E até esse exemplo que eu dei anteriormente. Mas eu vi os outros professores sofrendo muito, e até os próprios alunos. E a dificuldade principal foi que hoje já existiam ensinos à distância, né, o EAD, só que o EAD ele tem um método de ensino, né, com o seu andamento, a sua evolução. E o ensino presencial virou um EAD sem método. Então, virou uma bagunça. Total. Para o professor, para o aluno, para a administração da universidade. Então, esse choque, talvez, ele bagunçou muita coisa. Mas a gente sabe que a ordem, ela vem do caos, né? Então, quando a gente tem um ambiente bagunçado, é oportunidade para evolução, para melhoria, né? O mar calmo não faz bons marinheiros, né? É verdade. Então, nesse ponto aí, foi a minha percepção dessa disrupção que aconteceu, né? Que legal. E, na verdade, em todos os segmentos, né, tiveram que se reinventar. E tu falou bastante da educação, né? E a gente fala hoje de indústria agro 4.0, etc., né? E a gente está na educação 1.0. Revolução digital, né? Que é a revolução digital, né? E de alguma forma, os professores tiveram que se readaptar também, né? Eu sou formado em arquitetura, né? Sou arquiteto e urbanista também.
E lembro eu fiz um programa justamente sobre isso, né? Como é que foi a adaptação dos professores a essa renovação, né? Essa mudança repentina de uma hora para outra, né? Sair do presencial, como é que eu vou ensinar arquitetura online? E aí que vem o desafio. E eu lembro que eu sempre coloco meus alunos em uma palestra que eu dou para eles, quando eu falo de herói. Eu gosto muito da trajetória do herói, eu gosto de lembrar que os heróis existem. E não necessariamente eles precisam de capa ou ter superpoderes, né? Mas eles precisam se dedicar e fazer cada vez o melhor. Se dedicar em fazer o melhor de si. E aí eu tenho uma colega, que é arquiteta, me mandando uns stories e umas fotos de como é que estava a aula online dela. Ela fez na mesa da sala, na mesa de jantar da sala, a prancha de desenho, imagina, aula de desenho manual. E aí ela fez uma outra estrutura, com uma outra mesa em cima, prendendo com umas cordas e uma câmera que ela teve que comprar e ir atrás dessa câmera para poder conectar, para fazer a conexão. E colocou aquela câmera ali para poder entregar para o aluno o melhor que ela podia. Né? Então, assim, o quanto ela se dedicou e foi atrás, se esforçou para servir, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Servir melhor o cliente dela, quem? O aluno. Então, ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para entregar a melhor aula online como se fosse a presencial. Então, aí é que está. Quando a gente fala de empresa, de empreendedorismo, de quem é que conseguiu sair disso e melhorar, é quem estava disposto a realmente fazer o que pudesse para servir e entregar tão bom quanto entregava antes. Então, essas pessoas com certeza sobressaíram. Inclusive, essa professora, antes de ontem, recebeu o prêmio de mérito de melhor professor docente do ano, né, na universidade. Legal. Então, veja o quanto ela é dedicada. Heroína, né? É uma heroína, exatamente. O esforço que valeu a pena, né? Com certeza. Todos esses exemplos, né, que surgem são inúmeros de superação e de, até linkando um pouquinho com o que o Elton falou, de acelerar as mudanças, né? Quantas empresas que muitas vezes se privavam, não seria bem o termo se privar, mas não faziam aquela mudança porque não vai dar certo, eu acho que isso não vai ter um bom faturamento, e fizeram a mudança obrigatoriamente por causa da pandemia e deu certo. E hoje estão aí faturando muito mais em cima daquilo que não queriam, daquela mudança que não queriam fazer, e estão fazendo. Foi um período bem difícil, né? A gente não pode negar isso para todos, né? Alguns realmente foram empreendedores e encontraram saídas, mas na parte financeira, para todas as empresas foi bem complicado, quase todas, né? Algumas. A área de construção civil, reformas, venda de que o pessoal estava em casa, queria reformar a casa, estava. Mas o pessoal de eventos, né? Agora começou a sair assim, turismo, né? Hoteleiro e tal. Então, realmente, assim, foi um desafio bem grande num país que já é uma dificuldade você conseguir empreender, conseguir ter uma empresa, ainda passar por isso. Já tem que ser um herói, né? Já tem que ser um herói, né? É o herói, isso aí. E eu acredito que não tanto a primeira parada da pandemia, como a segunda. A segunda foi de 2021, assim, né? A de 2021, assim, porque o pessoal já vinha, né? As empresas vinham tentando se erguer daquele primeira etapa, então estavam cambaleando e aí veio a segunda paulada, né? Então, trouxe muitas dificuldades, né? A gente teve... eu participo da diretoria da SIC e nós fomos requisitados, assim, muito requisitados para dar suporte, sabe? Aconselhar, encontrar saídas, não só financeiras, questão trabalhista, né? De forma que ficasse justo, mas que também não levasse as empresas à bancarrota, né? Então, é um período que realmente foi bem difícil. Mas, como a gente falou no início, muitos encontraram soluções e eu acredito que dentro daquela questão da evolução, né, que os mais fortes sobrevivem, né, todos estamos saindo mais fortes, né, mais preparados. E eu acredito que eu não espero nada no mundo político, tá, para dizer a verdade, que é o que o mundo político foi criado para atrapalhar a gente só, e é o que a gente vê
aí que é toda semana uma confusão na área política que acaba ou sobe preço de não sei o quê, ou é a bolsa que cai, não sei o quê, e a gente está aí tocando a vida e tentando fazer o mundo girar, né? E não vai ser diferente agora. Vamos sair da pandemia, ano que vem as empresas vão estar a mil, né? E se Deus quiser, levantando a nossa economia aí, né? É isso aí. O Brasil depende da gente, não é de outro. Eu queria aproveitar que o Elon estava falando a respeito das dificuldades, né? E eu estava pensando aqui, se você me perguntar para a maioria das pessoas, né, o que elas preferem? Se elas preferem dificuldades ou elas preferem facilidades? O que elas responderiam para vocês? Facilidade, com certeza. Facilidades, né? Mas aí agora eu faço uma outra pergunta para vocês. O que lembra e gera significado de que vocês fizeram algo? Algo que vocês fizeram fácil ou algo que foi difícil fazer? O que gerou valor para vocês? A dificuldade, né? A dificuldade. Então, todo o empreendedorismo, o conhecimento, a evolução do ser, toda está em cima da dificuldade. Então, a gente tem que ser grato por ter essas dificuldades. E a gente tem que ter a coragem de entender que ela existe e ser o herói da própria história, né? E ir para frente, e desvendar o que tem que desvendar e fazer o que tem que fazer para dar a volta por cima. Então, é na dificuldade que a gente cresce. Na facilidade, não. Eu digo essa mudança de mentalidade que a gente tem que começar. Por isso que quem está começando a empreender ou quem já é empreendedor, essa mudança eu digo assim, gostar de desafios. E assim, se tu me disser, o que é o sucesso? Cara, é uma soma de fracasso. Porque a vida é empreendedor, né? Isso, cara. Tu fracassa milhões de vezes até dar certo. Tem exatamente uma frase do Thiago Nigro, né? No aquele livro do 1000 ao Milhão, né? Que ele fala que o fracasso ele não é o oposto do sucesso. Ele é parte do caminho do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. Então é a construção desses fracassos que te leva ao sucesso. Eu queria meter em duas definições. Uma é empreendedorismo, mas já que vocês estão falando do sucesso... muitas vezes eu vejo que as pessoas elas ficam primeiro aí entra agora abrindo sucesso, né? Mais uma parte que eu vejo de muitos jovens que saem muitas vezes da universidade e já acham que vai sair com um emprego já ganhando, né, 10 mil, já vai estar com o sucesso, né? E mais a definição de sucesso, acho que fica, não, sucesso é o cara que é multimilionário, que famosíssimo, não sei o que. Cara, necessariamente não é isso. Se eu tiver minha vida remediada, né, que a gente chama o remediado, que eu ganho o suficiente para viver bem, para ter minha vida... Ser feliz. Ser feliz e ser feliz. Esse é o sucesso, é ser feliz. É a busca da e felicidade. Ser feliz não quer dizer dinheiro necessariamente, né? Ele tem que estar junto, porque precisa nos prover de certos confortos, né? Mas por que eu falo isso? Porque a cobrança, né? Eu tenho que ser bem sucedido, né? Eu tenho que ser milionário, eu tenho que, né, carro do ano. Cara, não é bem isso. O sucesso é ser feliz, né? E aqueles à sua volta serem felizes, né? E empreendedorismo também, que é outra coisa que eu queria definir, que a gente... Empreendedorismo, se tu pesquisar, não tem uma definição, né? O pessoal tem várias definições. E de todas, o que eu acho legal que é até o que o Mark estava falando ali da professora, né? Ela não montou uma empresa, ela não era reitora lá, ela não era fundadora da universidade, mas ela foi uma empreendedora. Ela achou uma forma de resolver um problema e melhorar aquilo que ela faz. Para mim é isso o empreendedorismo, é onde você está, você procura melhorar aquela situação ali, de alguma forma. Então, só para... Algumas definições diferentes, né, do que do habitual. E vem de encontro ao que a Ana falou, né? Mudar a mentalidade. E não pensar que sucesso é só dinheiro ou fama, né? Então faz parte de todo esse processo de conhecendo os fracassos, entendendo o que é o sucesso. Né? Eu vejo até que a gente tem uma espécie de uma bipolaridade. Ao mesmo tempo que essa geração, posso dizer assim, né? Ela tem muito a questão do imediatismo, ao mesmo tempo falta iniciativa. Então, como que eu vou conseguir algo de imediato se nem iniciativa eu tenho para conquistar isso, né? Então, é toda uma revolução que precisa acontecer. O Mercado Livre entrega. Mas tá tudo na palma da mão, né? Eu digo, eles querem ficar milionários, mas não arrumam nem o quarto. O próprio quarto. É isso aí. Mas e assim, e vamos pensar, Elon, você que tem, né, uma empresa,
Como lidar com isso, tipo, teus funcionários, a tua equipe, quando tu pensa em contratar novas pessoas? Que soluções que tu dá? Respira que tu fundo. Tem que respirar bem fundo, porque é desestimulante, assim, porque você busca, eu trabalho com um perfil um pouquinho diferente, né? Porque como é uma empresa que trabalha mais com mecânica, solda, né? Soldagem, o perfil do profissional é um pouco diferente. Mas eu tenho um amigo aqui que é da Julieta, Kleber, amigo de longa data, e a gente conversa bastante. E ele tem um perfil de funcionários que pega esse funcionário mais novo, principalmente. E ele contando as histórias e como lidar, né? E você se adaptar, né? A isso, a tentar trazer e mostrar para o jovem o caminho, mas também se adaptar a ele, né? Procurar incentivar ele e fazer com que ele se motive com o trabalho, com a função. É realmente um desafio bem grande, né? Eu até no último 20 minutos, o evento que o Núcleo Jovem Empreendedor da SIC promove, teve a Gabriela Cover do Seja Líder, né? Seja Líder. Ela aqui de Chapecó também tá aí tem um canal, né? Tá com milhares de seguidores ali. E ela citou um negócio bem interessante, assim, falando diretamente para os empresários uma idade mais avançada, que ela disse que nesse momento não é os funcionários que têm que adaptar a vocês têm que se adaptar aos funcionários. Claro, ela, né, quis mostrar que a gente tem que realmente mudar a mentalidade, né, que o pessoal tem que mudar a mentalidade, quis puxar para o extremo para mostrar isso, né? Já dizia até Darwin, né, não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta, né? Que melhor se adapta. E então é isso, né, é você buscar uma forma de incentivar esse pessoal, porque a gente precisa da mão de obra. Desculpa, eu vou falar, né? Mas hoje de meio-dia eu estava assistindo um telejornal falando sobre a pobreza em Santa Catarina. E que 500 mil, se eu não me engano, em torno disso, pobres em Santa Catarina, vivendo com menos de R$500. Claro, a estatística leva o quê? O valor que essa pessoa recebe oficialmente, né? Não o que ela ganha por fora, fazendo os bicos e tal. Mas, cara, vocês sabem quanto as empresas estão precisando de mão de obra. E não é só em Chapecó, é Santa Catarina inteira. Porque o estado de Santa Catarina saiu muito bem dessa pandemia em virtude das indústrias, né? E dos empreendedores. É um estado realmente diferenciado, né? Um estado pequenininho que está lá entre os grandes em relação ao PIB. E o que é? É os empreendedores, né? Todos os empreendedores, sejam donos de empresa ou não, né? Mas falta mão de obra, você não consegue achar gente. Eu, né, no meu caso ali, falando, não consigo achar gente para trabalhar lá com a solda e tudo. E isso é relatado por todos os empreendedores da cidade que você conversar. Aí você pega o telejornal fazendo um programa lá, quase um quadro inteiro deles lá, não sei como chama, do intervalo lá deles, falando só sobre pobreza e que as pessoas têm dificuldade. Cara, e as empresas precisando contratar, né? Tipo, cadê esse povo? Eu como atendo muitas empresas, eu tenho uma carteira de clientes bem... Eu acho modesta, depende do ponto de vista, né? Mas eu considero grande também. Todo dia eu recebo oportunidade de emprego. De diversos setores, do menos qualificado até altos cargos de gerência. Então, todo dia eu recebo. Então, sobra oportunidade. O que as pessoas precisam ter, vem o que o Mark falou, a iniciativa. Né? As pessoas terem a iniciativa de buscar, talvez se qualificar, ou ter a iniciativa de sair de casa, pelo menos, e bater na porta da empresa, ou se dispor a talvez não começar na função que ela sonha, mas entender que aquilo é um processo, né? Então, esse é o ponto também do empreender a própria carreira, né? Sabe, tu falou uma palavra agora muito importante, que é o sonho, que elas sonham. Um dos grandes problemas que a gente tem, que eu percebo isso, é a falta da capacidade de sonhar. Porque se eu entendo que eu tenho algo, um sonho realizável, e eu me proponho a batalhar por ele, a iniciativa vai acompanhar. Agora, se não há nada que eu sonhe, não há nada que eu almeje, que eu simplesmente acho que eu tenho que somente ter um emprego, ou que eu tenho que fazer uma faculdade porque disseram que é assim que eu vou ter um trabalho, é assim que eu vou ter algo, mas... Tá, mas e aí, o que você está fazendo? O que você está sonhando? O que você quer? Qual é o objetivo por trás disso? Aí eu lembro de uma colega nossa lá do Ilha, Jussara,
Olha, por incrível que pareça, eu não conhecia essa história. A história do Valdir o Pipoqueiro. Já conheceram o Valdir o Pipoqueiro? Eu acho que eu já ouvi falar essa história. Procurem esse cara. O cara, ele é um empreendedor. Em 2008, ele estava higienizando o carrinho de pipoca dele com álcool 70. Em 2008, o seu Valdir já estava em 2020. Pra vocês terem uma ideia. Ele já estava se preparando para o Covid. Ele já estava se preparando, tá? Então, esse cara, ele passou uma mensagem muito clara. Eu quero ser o melhor pipoqueiro. Você percebe a riqueza disso? Ele não quer ser o Elon Musk, ele não quer ser o Bill Gates, ele não quer ser o Felipe Neto. Ele quer ser o melhor pipoqueiro. Já pensou se alguém quiser dizer assim, eu quero ser o melhor pedreiro, eu quero ser o melhor arquiteto, eu quero ser o melhor engenheiro, eu quero ser o melhor enfermeiro, eu quero ser E ter o sonho de querer ser isso? Isso é empreender. Em qualquer profissão. E é isso que falta. O sonho de querer ser o melhor naquilo. Pode ter certeza. Existem vários melhores pipoqueiros em inúmeras cidades no nosso país. Assim como existem melhores... Várias referências. Né? Várias referências. Essa questão desculpa te interromper, Marco, mas do ser o melhor, até recentemente um colega meu, ele contratou uma assessora administrativa para as atividades dele, comerciais, né? E com a intenção de tornar ela uma consultora, né? Então, para ela crescer dentro da carreira, né, do mercado financeiro. E entre uma visita e outra, ele me contou isso. Ela perguntou para ele, quando é que eu vou parar de servir cafezinho e ir para frente, né, pro front ali do negócio? Ele falou, enquanto você estiver servindo cafezinho, sirva o melhor cafezinho. Então, é esse o ponto, né? Entender enquanto você tá naquela posição, até o Ayrton Senna dizia, né? Não existe um meio termo, né? Entreguem o melhor, né? Em questão de determinação, foco, né? Ou você entrega o melhor ou você vai estar fora, né? Então, claro, as pessoas têm capacidades diferentes, mas entregue pelo menos o limite da tua capacidade, né? Até onde é possível chegar, né? Só falando da procura, né? Pela mão de obra, hoje o que a gente escuta dos empresários é que eles não... Qual é o currículo que quer? Não, o currículo tendo o nome dizendo tenho vontade de trabalhar... Tá já é suficiente. Avoia. Avoia. Mas sabe o que é? Tem um autor chamado Jordan Peterson que ele fala o seguinte, que a oportunidade está onde a responsabilidade foi abdicada. Então, quando a gente está no mundo corporativo assim, tem funcionários, enfim, colegas de trabalho, você pode ter certeza que em algum momento algum colega vai deixar de fazer alguma coisa. Deixar de ser responsável. Vai deixar de ser responsável, né? Coisas que ele deveria ter. E as pessoas às vezes protelam, né? Deixam para depois, porque daqui a pouco aquilo é difícil, ou tem medo de errar, ou tem medo de acontecer alguma coisa. Então, olha em volta. Será que aquela responsabilidade que está sendo abdicada, você não conseguiria fazer de forma responsável e eficiente? Então, se tu acredita que aquilo é possível, que tu consegue, então executa, porque a oportunidade está onde a responsabilidade foi abdicada. E é dessa forma. É assim que tu vai subir na hierarquia. Não tem outra forma. É você querendo ser o melhor. O meu filho, ele é jogador de futebol, né? E ele gosta muito do Cristiano Ronaldo. E ele está sempre falando, eu sou melhor. Né? Tem que querer ser o melhor, né? Não adianta. Então, é por aí. Mas, como tu disse, né? O primeiro passo é o querer. Para depois começar a ir para a iniciativa e fazer acontecer, né? Exatamente. Me conta aí, tipo, na Elton, em toda essa tua trajetória, né, nesse mundo corporativo, com consultoria e tal, um case, assim, de sucesso, que tu acompanhou, que tu disse assim, cara, tu olhou aquele profissional que começou lá no início, que habilidades ele tinha, além dessas que a gente falou que é necessário, que habilidades que ele tinha que tornaram ele, tipo, ele subiu de cargo, ele teve uma evolução, vamos pensar assim. Tu diz quanto a um profissional, não a um projeto. Isso. A um profissional. Isso. Até o que me veio à cabeça quando pensei numa pessoa foi justamente esse que eu dei o exemplo, que contratou agora uma assessora administrativa. Né? Então, assim, as capacidades que eu vi ele desenvolver nesse tempo que eu conheço ele, talvez primordial, o senso de dono, né? O cuidado da coisa como se fosse sua, independente da oposição que tu ocupa dentro de uma empresa, como sócio, como funcionário, como terceirizado. Né? O senso de dono ele é muito importante. Outro ponto também, e isso eu vejo cada vez mais, é um princípio da gestão de pessoas, que é o relacionamento. Né? Conhecimento, todas as pessoas são capazes de buscar, né? com dedicação, enfim, mas se tu não souber repassar esse conhecimento, se souber se relacionar, então é uma característica muito importante para o crescimento. Né? E isso eu aprendi com ele, nesse ponto, eu não sei se talvez é de um autor, mas assim...
Sente em uma mesa onde você seja a pior pessoa, a pior no sentido de a menos bem-sucedida até aquele momento, né? Porque é esse círculo o círculo virtuoso de você estar cercado de pessoas melhores que você, que vai fazer você querer mais, crescer mais, se desenvolver mais. Então isso também vem a calhar com a questão do relacionamento, né? Então acho que essas duas características principais, claro que eu não vou falar aqui daqueles princípios básicos que tu não precisa ser nada para ter, como pontualidade, cordialidade, responsabilidade, né? Essas características básicas de qualquer profissional, em qualquer posição que ocupe, né? Mas eu vejo que o senso de dono e o desenvolver relacionamentos, né? Parcerias de negócios, estar disposto a ajudar, o Mark falou muito bem aqui a palavra servir, né? Então, não esperar algo em troca. Entenda como, talvez, se você está se relacionando profissionalmente com alguma pessoa, que na pior das hipóteses, se você não for remunerado ou reconhecido por aquilo vai fazer parte do teu engrandecimento como profissional, né? Então, esse eu vejo como relacionamento todo esse conjunto de características, né? Então, senso de dono e relacionamento. Em audiência aí já pegou o papel e caneta na mão e anotou? É isso aí. Eu falo isso bastante para os meus alunos em sala de aula. Apesar de eu não lecionar a disciplina de empreendedorismo, algumas das disciplinas têm bastante correlação com isso, né? Por exemplo, engenharia econômica, onde a gente faz análise de projetos de investimento, né? Aprende a matemática básica, né? Matemática financeira. Isso é daqui a pouco um conhecimento que falta nas pessoas. O ensino médio não ensina isso, né? Ensino fundamental já devia ensinar. Então eu também reforço para eles, além desses conhecimentos básicos, o tomar a iniciativa, o ter senso de dono. Esses dias eu dei uma palestra, esses dias não, faz tempo já, eu estou até perdendo a relação de tempo com essa pandemia, né? Foi no ano passado. Quando teve a pandemia, todo mundo em casa, aí a coordenadora do curso de administração me convidou se eu quisesse dar uma palestra sobre empreendedorismo. Eu falei, eu não sou um exemplo grande de empreendedor, não tenho talvez uma empresa grande, funcionários, mas eu vejo a minha carreira como o Eulão citou, né? Como funcionário, como profissional liberal, como consultor, né? O empreendedorismo que eu pratiquei na vida. E eu falei sobre isso, que a maturidade que a gente atinge nesse processo, né? Então, enquanto você... É bom você ter o sonho de querer conquistar algo, de ser o proprietário de algo, mas o processo até você chegar lá, ele é dolorido, né? É muito aprendizado nesse caminho. E isso tem que ser trilhado. E até vem a calhar também com a questão, a definição de sucesso que o Elon colocou, que eu talvez traduzo para riqueza. E não a riqueza, ela não se resume a financeira. Claro que é importante riqueza financeira, mas eu entendo como o sinônimo de riqueza em pelo menos 4 itens. A riqueza financeira, claro, riqueza de relacionamentos, e aí vem o que eu falei agora, e relacionamentos família, amigos, pessoas próximas, colegas de trabalho, né? A riqueza de saúde, né? Não adianta você ter os outros dois e ter uma saúde precária. E a riqueza de tempo também, você poder aproveitar. Então, o equilíbrio entre esses 4, se você tem sucesso nessas 4 riquezas, tem ainda quem diga que é riqueza geográfica. Para mim, talvez não talvez não faça tanta diferença, porque eu sou muito bairriano. Eu sou muito pé agarrado aqui na minha terrinha, né? Eu gosto daqui. Mas tem gente que é mais, né, cidadão do mundo, né? Então também é um outro tipo de riqueza, né? Então esses os pontos aí que com essas características talvez todo mundo consegue atingir essa riqueza, que é o oposto da pobreza, né, Lô? Isso aí. E você, Mark? Todos os teus entrevistados, as pessoas que você já conversou, como é que tu vê isso? Assim, de pessoas que, tipo, cara, tiveram sucesso porque teve essa característica específica, esse ponto que tu lembra, assim, um case de sucesso, assim. Eu acho que um grande case que eu tenho, até não entrevistei ele ainda, né? Mas eu converso muito com ele. E ele é um cara sensacional, assim, né? E eu tava me lembrando que até gerou um conteúdo nas minhas redes sociais essa semana. Eu fui numa padaria, acho que não é problema comentar isso aqui, né? Fui numa padaria, não vou falar o nome da padaria. Eu vi essa passagem. Tu lembra dessa passagem, né? Inclusive interagiu. Gerou um engajamento incrível aquele conteúdo lá, acho que eu vou ter que fazer mais. Porque é justamente sobre empreendedorismo, né? E eu dou essa aula de empreendedorismo numa escola. E esse é o propósito do Instituto Liberal Empreendedor, que a gente pode comentar depois. E justamente a capacidade de poder servir, né? Eu sempre falo isso, é servir melhor, porque a gente está numa constante troca de servidão, se a gente pode colocar dessa forma, né? Por exemplo, eu, em determinado momento, estou lá cortando o meu cabelo no meu barbeiro, certo? Ele está me servindo.
em determinado dia, esse barbeiro disse assim, Mark, eu tô querendo remodelar aqui. Você poderia fazer um projeto para mim? Aí eu vou lá e tô servindo ele, fazendo o projeto para ele. Então, a gente está sempre fazendo essa troca de servir um ao outro, né? E quando isso é recíproco, quando isso é feito com vontade, de determinação, de servir melhor mesmo, é que as coisas prosperam e que é quando a qualidade de vida média do cidadão do mundo melhora, né? E aí eu estava nessa padaria, enfim, e aí tinha o buffet lá, o balcão com a vitrine, com os produtos expostos, né? Então tinha lá pão de queijo, tinha coxinha, pastel, e tinha uma bandeja com uma série de salgados diferentes lá, né? Então, de frango, etc. E eu tava com a minha esposa e ela pede um daqueles salgados de frango. Eu vou querer esse aqui. E aí a atendente fala assim pra ela, não, esse daí não está à venda. E ela, não, eu não entendi. Tipo assim, ela não entendeu aquilo, né? Eu escolhi... O quê? Eu não entendi. Ela, não, é que esse não está à venda porque a gente vai usar no buffet da tarde. e ela ficou parada assim, analisou uns segundos e... Tipo, não, então eu não quero mais nada, não vou fazer pedido nenhum. E foi pra mesa e disse assim, Mark, vamos embora, não quero mais ficar aqui. Eu disse, não, como assim vamos embora? O que está acontecendo? E eu fiquei apavorada, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela me contou toda a história, etc, né? E aí, quando a atendente veio me trazer o meu pedido, porque eu já havia pedido, eu conversei com ela, né? E mostrei, olha, isso é um erro, é um armador, né? Você não pode ter um produto em exposição que o consumidor está ali disposto a te comprar e você vai se negar a vender, né? Se o teu objetivo é vender, se o teu objetivo é servir melhor, se o teu objetivo é querer que o teu cliente compre mais e ainda volte outro dia, você tem que servir ele da melhor forma possível. Então, sei lá, entregasse aquele, providenciasse um outro salgadinho pro buffet da tarde, fizesse qualquer coisa, identifica tomasse... que aquele produto não está à venda, né? Cobre aquele produto, deixa ele coberto para ninguém ver o que tem aí embaixo. Tem uma série de formas de resolver isso. Mas o que faltou para mim ali? E aí também está uma falha na gestão também, tá? Porque o que acontece? O funcionário, aquela pessoa, colaborador cavaleiro, uma pessoa nova, e é o tipo da pessoa que carece de iniciativa, e eu percebi isso, né? Tanto que eu fui cordial falando com ela, pensa que eu, né? Super cordial, ensinando ela, né? Então essa pessoa não tem iniciativa, mas também não tem iniciativa por quê? Porque a gestão também não soube propor essa iniciativa nela. Dizer o seguinte, olha, se acontecer determinada situação, se alguém por acaso pedir um aqui, você vende, não tem problema. Também não houve. Então o que acontece? Aquele colaborador, ele vai fazer estritamente aquilo que o gestor pedir, porque ele não tem iniciativa. Então ele vai fazer somente aquilo. Se ele fizer meu Deus, o meu chefe vai brigar comigo, o meu chefe vai mandar embora, o meu chefe não sei o quê. Então também há essa dificuldade em algumas empresas que não percebem que também há que ter uma certa liberdade para que o indivíduo ali, o colaborador, tenha uma iniciativa de resolução de problemas. Porque se ele não tem capacidade de resolução de problema nenhuma, como é que ele vai resolver esses pequenos problemas que podem acontecer? Ela não esperava que daqui a pouco alguém fosse pedir aquele, mas alguém pediu. E aí? Não posso, é pra tarde. Né? Algo engessado, né? Totalmente perde o cliente nem sabe por que. E aí o pensamento que vem às vezes do funcionário, ele é, mas esse cliente não é meu, quem vai sofrer é o dono. Mas o dono, quem paga o salário do funcionário não é o dono, é o cliente, é ele que está consumindo ali na loja. Esse pensamento às vezes que falta, que aí vem o pensamento do senso do dono. Né? A minha esposa, ela tem uma clínica odontológica e eu sempre reforço, eu falo isso pra ela também demorou a se ligar. Dentista e médico é uma coisa engraçada, né? Porque se forma com tanta especialidade que esquece que depois vai montar um negócio, tu tem que administrar aquilo, né? Então tem muita carência nessa falta. E eu passo muitas dicas para ela nesse sentido e eu falo para ela reforçar para os funcionários da clínica, né? Eles são em 20 e poucos funcionários, é uma clínica relativamente grande, né? Fala para eles toda hora, quem paga o salário de vocês não sou eu, é o cliente, é o paciente que está entrando aqui, sentando na cadeira, que vocês estão atendendo, que vocês vão dar bom dia ou vão deixar de dar bom dia. Se ele não voltar aqui, não sou eu que estou perdendo, são vocês, quer dizer, não sou só eu, né? São vocês também. Né? Não, e é muito isso, né? E aí o empresário que eu queria falar era o Batista, né? E ele é justamente essa pessoa que diz, olha, aconteceu tal coisa, não, é você que vai resolver. Como você achar melhor. Se acontecesse o vácuo isso... da responsabilidade, né? Como você faria se acontecesse isso aqui hoje? Eu faria assim. Aí ele auxilia. Não, você pode fazer isso, pode fazer aquele outro. Mas assim, você que tem que resolver o problema. Você que vai estar na frente aqui, recebendo na ponta o cliente. Então é você que tem que resolver. Você tem que ter essa iniciativa de resolução de problemas. E aí eu gostei do que tu falou de quem é que
quem paga o salário, Paga né? o salário, né? E não é só isso, não é quem paga o salário, é quem contrata. Então eu falo para meus alunos na disciplina de empreendedorismo, estão todos sentadinhos lá, né? A primeira coisa que eu falo para eles assim, alunos, quem foi que me contratou aqui? Aí tem o gestor, tem o gerente, eles começam a falar o nome das pessoas, né? Eu falei, não, foram vocês que me contrataram. Por que eu seria contratado se essa sala estivesse vazia? Eu estaria aqui para quê? Então eu estou aqui para servir vocês, porque vocês me contrataram. Não foi o dono, não foi o gestor, não foi ninguém. Então nós, consumidores, também somos o patrão. A todo instante, né? Então isso é fantástico no empreendedorismo. E a gente tem que ter essa consciência de que nós, muitas vezes empregados, somos os empregadores dos nossos colegas. É interessante, me vem à mente uma outra coisa, né? Como uma cultura que vem se impregnando já há algum tempo na nossa sociedade, né? Que é a história de que o empresário, o empreendedor é o vilão, né? Parece que agora assim a ideia está mudando um pouquinho, mas tem que acelerar esse processo, né? Que até um pouco dessa história do empregado achar que não, isso não é problema meu, né? É disso, né? De que o dono, o empresário é o malvado, é o cara que me explora, não sei o que. Isso é uma linha política que puxou essa ideia, né, para a sociedade e implementou isso. E na verdade não é, a gente está no mesmo barco, né? É o que vocês dois falaram, a gente está tudo junto. Se o empreendedor não ganhar, ele vai ter que mandar o empregado embora. Tem gente boa, tem gente ruim, tem dos dois lados, tanto empreendedor, tanto empresário quanto empregado tem, a gente sabe disso, né? Mas a gente está no mesmo barco, a gente tem que trabalhar junto e se ajudar, né? É isso que traz o desenvolvimento. E aí, temos aqui o Mark, que é e o Elton lê muito, né? Aí a gente falar da questão do capitalismo, né? Quando eu falei capitalismo, é o bicho-papão, né? Mas, parece uma palavra feia, né? Né? Pelo que se criaram na nossa sociedade, né? Algo que tenha um tom exploratório, né? Mas é feia porque esse nome foi criado por alguém que odiava esse sistema. E na verdade foi o período que a humanidade teve o maior desenvolvimento e que saiu da miséria, né? Que mais as pessoas saíram da miséria foi durante o capitalismo. Só que as pessoas confundem um pouco o capitalismo quando elas, né, pegam assim o nome, elas pegam aquilo que é essa corrente, né, política bota, que é o que é aquelas grandes empresas explorando, né, os outros, explorando os funcionários, e na verdade o capitalismo não é bem isso, né? O capitalismo é as empresas andarem, né, poderem andar, as pessoas poderem empreender. O que se confunde um pouco é essas grandes corporações, onde é que elas se criam? Quando a gente tem um governo que acaba inchando demais e acaba favorecendo essas grandes corporações. Reserva de mercado, né? Reserva de mercado e tal, essas empresas ficam muito grandes, né? Eu tenho uma empresa gigante e o Elton quer entrar nessa área, eu fabrico canecas, né? Eu sou o maior do Brasil aí, fabricante de canecas. Eu tenho meus amigos do governo que me favorecem, eu tenho subsídio, inclusive, para fabricar as canecas. O Elton quer começar ele a fabricar canecas, mas o governo toda a burocracia envolvida, esses incentivos acabam impedindo ele. Isso não é o capitalismo. Isso é o corporativismo, né? É o corporativismo. O capitalismo é quando ele está liberado, né? Para livre iniciativa. O sistema de livre trocas, né? De livre iniciativa é o livre mercado, né? O capitalismo é você ter a propriedade sobre as suas coisas, né? Sobre o que você produz, né? A tua produção, e você negociar livremente com quem quer consumir tua produção e vice-versa, né? Todos nós somos produtores e consumidores, seja qual for o conteúdo, o produto, o serviço, né? Então esse sistema livre de trocas, onde cada um pode produzir a sua riqueza, que é a definição do capitalismo. E tudo tem a ver com o empreendedorismo, seja por meio de ferramentas próprias, seja por meio de ferramentas de outra pessoa, no caso o empresário e o funcionário, enfim, né? Então esse sistema, quanto mais liberdade, até eu gosto de falar, é bacana esse tema que o Elon falou, tem uma frase até que estampa a capa do meu Facebook lá, se vocês verem, que é do Ludwig von Mises, né? Necessariamente tudo aquilo que não foi previsto por regras e regulações é que é inovação, né? Então a definição de inovação é isso. Com certeza, eu vou falar até virado para a câmera aqui, que toda pessoa que um dia ousou inovar em algo, ela já foi chamada de louca,
né? Ou já foi dito assim, Galileu, quando afirmou, quando notou que não era a Terra que girava em torno o Sol que girava em torno da Terra, mas ao contrário, disseram que ele era louco, queriam queimar ele, né? Então esse é um processo inovador, conhecimento, ciência, trazer novidade, né? Novas soluções para os mesmos problemas, né? Então tudo isso também teve um crescimento maior e exponencial com o capitalismo, né? Mas a grande diferença também a respeito do corporativismo, né? Enquanto o Estado estiver dando incentivos para que essas pessoas, esses empresários, grandes empresários aí, tenham esses incentivos através do Estado, eles não querem livre mercado. Eles querem mais regulação. Eles vão querer cada vez mais regras. Mais regras. Dificuldades, né? Exato. Quanto mais regra tiver, melhor para eles, porque faz com que a reserva de mercado aconteça. Então, quem quer realmente o livre mercado não são essas pessoas corporativistas, são as pessoas que realmente veem na liberdade a oportunidade de crescimento. E aí a gente traz os dados da Heritage Foundation, né, que é uma instituição americana que analisa a liberdade econômica em todos os países do mundo, né? E nós estamos na posição, se não me engano, 143 de nível de liberdade econômica aqui no Brasil, comparável a países como o Afeganistão. Nossa. Então, a gente vê o quanto a gente está distante disso. E nesses estudos, né, que são medidas as 12 liberdades de cada país, a gente percebe que aonde está a liberdade tem menos pobreza, aonde está a liberdade tem menos fome, aonde está a liberdade tem menos subnutrição, aonde está a liberdade tem empreendedorismo, tem inovação, tem o índice de desenvolvimento, que é o IDH. Então, aonde tem liberdade tem o IDH mais alto, até na questão ambiental. Quanto mais livre o país, até nas questões ambientais ele é mais evoluído do que os outros. Então, é simples, gente, é tão simples quanto isso. Se as pessoas tiverem realmente a liberdade e, não só isso, usar da liberdade de forma responsável, tendo as iniciativas, aprenderem a sonhar e saber que elas são capazes, que elas podem mudar elas, né? Não o mundo, mudar elas, fazer delas pessoas melhores. Eu sempre falo isso também, que o Jordan fala também, né? Que eu não tenho que me comparar com o Elton, eu não tenho que me comparar com o Elon, não tenho que me comparar contigo. Para eu ser esse ser evoluído, eu tenho que me comparar comigo ontem. Uhum. Então é eu, Mark, versão 2.0, amanhã 3.0, amanhã 4.0. E se todo mundo pensar assim... É a sua evolução, né? Os problemas do mundo estavam resolvidos, né? Como diz a música do Michael Jackson, Man in the Mirror, comece a mudança pelo homem no espelho. É. Mas assim, vamos pensar nessa galera que eles entendem, sim, eu preciso mudar. Mas assim, como é que a gente pode... Vamos pensar em ações, assim. Cara, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Tu entende? Porque como eu falei, cara, mudar todo mundo, se tu falar assim não, eu quero mudar. Tá, mas o que a gente pode... Ações, assim, para fazer essa galera realmente dar esse start inicial. Eu vou dar uma dica aqui, que foi o que tu falou antes. Começa arrumando o próprio quarto. É a primeira. É a primeira. E a segunda é procurar o Instituto Liberal Empreendedor. Tá? Boa, a segunda é essa. Por quê? Porque a gente está fazendo isso. Então, agora, há uns 10 dias atrás, eu estava em Caxambu do Sul, numa escola estadual básica, dando uma palestra sobre empreendedorismo para alunos do 9º ano e do ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Estava falando de empreendedorismo para eles, justamente dizendo, olha, um ator é empreendedor, um funcionário público é empreendedor, um professor é empreendedor. Um pai, uma mãe, na família tu tem que ir. Então, todos podem empreender dentro da sua profissão, né? E aí eu trouxe isso, e é justamente o papel do Willi, né? Então, ano que vem nós vamos lançar aí turmas de empreendedorismo justamente para essa faixa de idade, ou seja, para trazer essa iniciativa para essa galera que não tem, né? Trazer para a base, que é onde precisa. Então, se a gente precisa criar essa mudança, se a gente precisa dizer assim, olha, eu preciso ser esse ser que quero ser melhor que eu mesmo ontem, e eu falei isso na palestra para eles, né? Eles ficaram meio assim, né? E é isso, e é instigar a responsabilidade neles, é isso que a gente precisa trazer, porque parece que não tem mais responsabilidade nenhuma. Né? A gente vê lá os caras na banheira de Nutella e fazendo não sei o que, e fazendo não sei o que lá, e não, sabe? Só irresponsabilidades que tem na tela. Então, por que você é responsável se eu só vejo pessoas irresponsáveis? É esse o exemplo que eu estou tendo. Então, não, a gente tem que mudar isso. E o Instituto Liberal, que é o Willi, a gente chama de Willi, né? O que o Willi quer é justamente poder levar isso, levar começando na base, mas não só na base. A gente quer também poder dar consultoria para todo tipo de empresa, de quem está querendo empreender, montar seu primeiro negócio. A gente vai poder ajudar dessa forma. Então, o Willi tem essa iniciativa. Que massa. Idealizada também, né? Que é um sonho
E a gente juntou pessoas como o Elton, o Elon, para sonhar junto com a gente aí, fazer realmente o Chapecó cada vez mais livre. É isso aí. Porque como eu falo, né? Falar todo mundo fala, mas agora ir para iniciativa e fazer acontecer. Que legal, parabéns por esse projeto. É um passo importante, né? Entre o pensar e o executar, né? Isso aí. Até pegando o gancho, uma das disciplinas que eu leciono é engenharia do produto, né? E eu falo muito sobre inovação. O que diferencia uma ideia de uma inovação? A inovação, claro, até a palavra traz a ação, né? O fazer, o executar. Mas é quando uma ideia ela se torna comercializável, ou seja, as pessoas querem consumir aquela tua solução, a ideia que você teve para algo. Eu até uso um termo que eu não sei se existe essa palavra, eu imagino que não, é vendável, né? Eu consigo vender a ideia. Então isso é uma inovação. A gente tem as provas aí, até a própria mobilidade social nas últimas décadas ela está gigante porque os novos bilionários são pessoas que não tinham histórico de famílias de muitas posses, capitais, o que era muito mais difícil antes até no início lá do capitalismo e antes disso, né, do feudalismo, enfim, do monarquia. Mas a ascensão social e a mobilidade social vem justamente em cima disso. Hoje, com a tecnologia, é muito fácil escalar qualquer novidade, qualquer ideia, fazer as pessoas consumirem com velocidade, né? Então, essa inovação é que faz a roda girar, né? E as pessoas conseguirem ascender e conquistar os seus sonhos, né? Que legal. Ai, parabéns por esse projeto, que massa. Isso aí, o Mark, né? Idealizador da ideia. Que legal. A minha capacidade de sonhar, acho que é um pouco acima. Mas é muito bacana, é isso que tu falou, realmente, de sair do nada, né? E eu lembro do Nubank. O maior banco da América Latina. O maior banco da América Latina agora, oficialmente, 233 bilhões. Não tem uma agência física. Não tem uma agência física. E onde que começou? Vocês viram a casinha humilde Numa de garagem, onde começou? né? Numa garagem? Sabe, assim, com nada. Né? Sabe qual que foi a história do Nubank? Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos nesse sentido. Ele foi para abrir uma conta num banco e pegar um financiamento, né? O fundador do Nubank, e uma burocracia imensa, documentação daquilo. Ele falou, quer saber? Eu vou fazer o meu banco. Sem documentação exaustiva, sem fila, sem nada. Eu vou criar um negócio diferente. E aí veio que é a definição das fintechs, né? As fintechs são soluções financeiras com uso de tecnologia, né? Então, financial technologies, né? As fintechs. O Nubank é um case de estupendo sucesso de fintech, né? Então, é o que? É bem disruptivo, né? Totalmente. Isso que é legal. Né? Tu imagina o Banco do Brasil, que tem 120 anos, até a gente estava comentando outro dia, tem, eu acho, 4.000 agências físicas. Pensa o imobilizado, né? Quantos funcionários em cada agência pro cliente, que é o ativo mais importante do banco, ir lá e ficar na fila. Tanto tempo para ir lá e abrir ou entrar com algum processo, um financiamento, um investimento, ter que voltar para casa que não concluiu porque faltou um documento. No mundo hoje, onde a gente tem toda a nossa vida aqui hoje, né? Sim. Então, que sentido que faz, né? Então, o Nubank com 8 anos, né? Foi fundado em 2013. Daí superou 100 anos de história do Banco do Brasil, né? Então, é claro, a gente está falando de exemplos claros, mas a gente pode ter inovações no nosso quintal de casa, né? Pode. A inovação do seu Valdir da Pipoca. É isso aí. Em 2008, com álcool gel. E não só isso, ele tinha o kit higiene. Ele entregava no final, para depois que a pessoa comesse a pipoca, tirar a gordura da mão. Muito evoluído, muito à frente do seu tempo. Estava à frente do tempo. Até eu trouxe esse livro aqui, que é muito interessante, do Rudá Pellini, O Futuro do Dinheiro. Ele fala bastante sobre inovação, né? E à frente do seu tempo, quem chega antes bebe água limpa, né? Então ele fala bastante no livro, né? Até tem um trecho aqui dele que eu separei, né? Você pode se beneficiar dessa disrupção global, principalmente agora, já que poucas pessoas estão dispostas a participar de um mercado ainda em teste, né? Ele fala da revolução financeira, de bancos digitais, fintechs, blockchain, né? Por que hoje uma outra reserva de mercado que o Elon colocou aqui são os cartórios, né? Aqui no Brasil é engraçado que a gente precisa provar para outra pessoa, vamos lá, eu e o Elon vamos fechar um contrato, eu preciso provar para ele que eu sou eu, e quem dá esse aval é uma pessoa que não conhece a gente, que é o escrivão, né? Então, uma reserva de mercado. Por que a gente não fecha o contrato com blockchain, com uma tecnologia que está aí hoje, usado para moedas digitais, para contratos digitais, né? Sim. Sem nenhum específico lá ter que intermediar uma situação que a gente nem conhece, né? Então, eu imagino que, claro, a tecnologia venha a romper isso. O próprio SUS já adotou isso com
O passaporte vacinal agora, né? O certificado das vacinas é digital, mas ele é meio frágil, né? Hackearam esses dias. Então, é a evolução da tecnologia. É um teste, as pessoas estão comprando as ideias, né? Eu não uso, por exemplo, mais cartão físico. O cartão, aquele magnético, de plástico, praticamente, né? As pessoas, eu tenho todos os cartões aqui no celular. Né? O Pix veio... outra coisa, agora se vocês me deixarem falar também, o Pix, em São Paulo, queriam proibir o Pix, a Assembleia Legislativa, porque estavam usando para golpe. Então eles estão matando o boi para tirar o carrapato. Né? Então, uma baita de uma tecnologia que veio aí para facilitar a transação sem custo, com rapidez, 24 horas, disponibilidade escalável. E aí, Brasil, país de golpes e golpes. Vamos acabar com o Pix, então não vamos prender os golpistas, vamos acabar com o Pix. Estão matando uma ideia, né? Em vez de usar a tecnologia para conseguir investigar mais e pegar esses... Para rastrear essas pessoas, né? Eu lembrei agora daquele golpe do bilhete premiado, né? Então tinha que acabar com as loterias também. Mais essa, né? Verdade. Que legal. E vamos pensar assim, ó, aqui para Chapecó, né? A gente tá falando dessas ideias, que tu falou da questão do instituto, né? Legal. Que outras ideias, assim, que vocês acham que vamos pensar nos problemas que tem aqui, né? Que soluções, assim, que vocês visualizam ou já visualizaram, ou numa roda de amigos já comentaram. A gente tá com problema nisso. Vamos pensar ali, questão do urbanismo, questão da educação aqui, de Chapecó, né? A nossa região. Que soluções, assim, que vocês acham que, cara, isso daqui poderia ser implantado, isso daqui é uma coisa que a gente já colocou na roda, né, na mesa. Que funciona. Eu digo assim, toda ideia, toda solução, ela começa primeiro com o problema, né? Um problema que eu visualizo hoje, que a gente sofre muito em Chapecó, é mobilidade, né, urbana. Então, com o crescimento da cidade, até que Chapecó tem um grid de ruas bem planejado, se a gente for pegar outras cidades, né? Por exemplo, como Floripa lá, né? Antiga Desterro, né? Mas a mobilidade, tá aí o problema, né? Agora, quais são as soluções? Que não tem uma só, né? São várias, né? A própria economia compartilhada, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que eu acho que teve aqui no programa, o Edipo, né? Eles têm agora um projeto de um prédio que o próprio prédio vai ter carros à disposição dos moradores. Que é eu não sei se é bem isso o projeto, né? Mas é uma solução para a mobilidade. Né? Ao invés de cada um ter o seu carro, tem um carro só, usa nos momentos que precisa, né? Então talvez um exemplo, né, de solução, mas toda solução e ideia inovadora, ela surge de um problema identificado. Nubank prova disso, né? Não sei. Eu participando da SIC ali, acabo me envolvendo bastante nessas questões da cidade, né? E o que eu vejo, né, é que o exemplo da entidade mesmo mostra qual seria o melhor formato, né, para a gente alcançar, que é unir pessoas para discutir, debater e encontrar a solução, né? Acaba surgindo na SIC demandas assim que vocês não acreditam, assim, pra gente, de vez em quando a gente chama de mini prefeitura, porque o que aparece lá assim que não tem o pessoal vem pedir ajuda pra gente, sabe? Precisa solucionar isso, os empreendedores, tá acontecendo. Todos vêm com o problema, né? Que é a origem da solução. E a gente acaba tendo que buscar, né? Um exemplo foi aí durante a pandemia, né, que o presidente aí, o Akimoto, né, conseguiu mobilizar o empresariado para levantar recursos para botar no hospital regional que precisava de recursos para atravessar aquele problema, né? E assim são outros problemas, questão de água, questão agora que nós estamos discutindo é a ferrovia, que essa bola, né, foi levantada agora pelo Paraná, teve que vir o estado do Paraná e dizer que está interessado em ligar Chapecó com o Paraná para que o estado de Santa Catarina desse atenção para cá. Nós estamos aí com a BR-282, que desde que foi inaugurada, que só é recapada, a duplicação não acontece e pouco se olha para cá, né? Então eu acho que para a gente encontrar soluções aqui para nossa cidade é isso. Eu vou citar e não lembro quem que é o autor, tá? Mas tem um livro de um pesquisador italiano que ele quis saber por que a região norte da Itália era mais desenvolvida que o sul. E ele fez fizeram levantamentos, pesquisas, e no livro ele chega na conclusão de que
é a participação da sociedade civil nas entidades. E aí eu sou bem defensor disso, de a gente participar, seja onde for, seja na comunidade do bairro, lá na igreja do bairro, cara, a gente dá a nossa contribuição, um pouquinho a gente contribui para a nossa comunidade, porque é essa contribuição que vai fazer a nossa comunidade toda andar, e é isso que faz Chapecó ter evoluído mais do que outras cidades que eram maiores que Chapecó há 70 anos atrás, há 80, 90 anos atrás. Chapecó passou longe das cidades. Por quê? Por causa da participação da sociedade. E eu acredito nisso, que as soluções dos problemas é juntar pessoas que tenham vontade, tenham o altruísmo, né, de estar ali, não porque faz bem para mim, porque eu ganho. Claro, faz bem para ti. Você tem um retorno de conhecimento, mas aquele bem para mim, bem financeiro, quero dizer isso, né? De trazer um retorno financeiro para você. Não, eu estou ali para contribuir, para fazer a minha cidade, minha região ser melhor. E é isso, eu acho que é isso. Vem de encontro isso, Elon, com o que o Nobel de Economia em 74, Friedrich Hayek, falou, que quando ele afirma que o conhecimento está disperso na sociedade. E tem muito um sentimento do brasileiro de aguardar de cima vir a solução, né? E esse estudo comprova isso, que o conhecimento está disperso. O Elon tem mais capacidade de solução de problemas em determinada área, o Mark em outra, a Ana em outra, o Elton em outra. E quando essas cabeças se unem para pensar em conjunto, muito mais soluções são criadas do que a gente aguardar de alguém que está numa posição hierárquica, seja lá como chegou lá, para talvez dar a solução, né? Então esperar o protagonismo de um ente que não está nem aí para nós daqui a pouco, né? Então só trabalhando. E é só você parar para pensar, né? Parar para pensar um pouco que soluções que vieram da parte pública, né? Que soluções que vieram? Ou só vieram entraves? Regulação, impedimentos, mais impostos, né? Mais penduricalho, mais benefício para uma classe que não produz. Então, quando ao contrário, a solução está aqui na sociedade civil organizada. Falando hoje, né? Falando de hoje, o governo do estado aí, tivemos a arrecadação recorde no estado de Santa Catarina, né? Batendo recorde e tal, sobrando dinheiro no governo do estado. O que eles vão fazer? Vão investir, né? Vão investir? Não, vão aumentar. Dá um vale viagem para os servidores, sei lá, é um negócio assim, né? Fizeram. Função gratificada, um dia de descanso para 3 trabalhados, são várias pegadinhas que eu vi lá, não lembro todas, não. Mas enfim, vão dar um jeito de gastar esse dinheiro que está sobrando. É brincadeira, né? A mudança que a gente quer no macro, a gente tem que começar lá no micro, né? É impossível você querer, no macro, acertar o micro. Você não vai acertar, porque você não tem os conhecimentos necessários das especificidades de cada local. Da realidade, Da realidade de cada local. Então, o Estado, enfim, não importa se é o Estado de Santa Catarina ou o Estado brasileiro, se ele quiser resolver algo, pensa na quantidade de conhecimento e informação que ele tem que ter para acertar no micro. Ele vai errar e vai errar feio. O exemplo disso aí, no bairro que eu tô morando agora, tinha problema com pequenos furtos em obras, né? E a polícia é um bairro um pouco mais afastado da cidade, a polícia demorava para chegar lá. O que a comunidade fez? Se juntaram e estão pagando um vigia para ficar a madrugada inteira rodando lá. Diminuiu um monte, 80%, 90% a incidência desses pequenos furtos, né? Eles acharam que vai ser uma solução. É uma solução local, com mais facilidade, sem muito entrave burocrático, né? Contrataram de uma maneira lá, fazem um apanhado de quem quer participar da contribuição para a segurança. E está funcionando. Não, isso é maravilhoso. Se a gente pensasse que a gente pudesse ter todas as decisões locais, efetivamente locais e descentralizadas, cara, numa cidade, né, as pessoas que estão responsáveis pela planejamento, enfim, são os vereadores, são o prefeito. A maioria das pessoas conhecem quem é quem. Qualquer coisa eu vou bater na casa do vereador lá, ou na casa do prefeito, tá fácil cobrar. Agora vai lá no Planalto. Pra Brasília. Você não passa nem do gradil lá, né? A casa fica a quilômetros de distância.
É isso aí. Como é que você vai cobrar, né? Fica difícil. E até próprio dentro da cidade, o problema do bairro A é diferente do bairro B. O bairro A falta água, o bairro B falta segurança, o bairro C falta asfalto. Cada um tem o seu problema individualizado. Então vamos pegar o programa da água para o município. Tá, mano, muitos bairros não tem esse problema. Então, talvez até regionais. Claro, estou exagerando aqui no exemplo, mas é isso aí, né? Mas é como a gente fala, para resolver um problema maior, tu tem que pegar e desmembrar ele, né? Vai resolvendo, quando vê, o grande nem é mais tão grande, né? Exatamente. Exatamente. A solução até fica mais fácil, né? Justamente. Fazer isso é parte do planejamento estratégico, né? Que se trabalha muito nas empresas. Tu tem um planejamento macro, tu tem uma visão, tu tem uma ideia de médio e longo prazo, mas para você chegar até lá, você tem que desmembrar isso e fazer as execuções semanais, mensais, diárias, né? Das tarefas para se atingir, né? A gestão de um projeto envolve isso, né? A medição das tarefas, etapas, das fases para se concluir um objetivo, né? Então isso também para o empreendedorismo também faz sentido, né? Total. E como a gente fala, né? Como tu comentou, a questão do empreendedorismo, cara, é do teu, tu tem que empreender ali no teu bairro, na tua casa, começa na tua casa, com a tua família, vai para teus vizinhos, pro teu bairro, né? Isso que é legal. E tem que mudar essa mentalidade, né? Como vocês falaram. Totalmente. Começa na escola, começa em casa. Começa em casa. Começa em casa. A escola dá conhecimento, é a casa que dá educação, né? Eu acho que um dos principais pontos também dessa mudança de mentalidade é a gente deixar o materialismo de lado, né? Porque o materialismo, por ele próprio, vem do marxismo, né? O marxismo é somente o material, ele não consegue ver outra coisa que não o material, né? Então, se ele não tem algo, é porque alguém está explorando ele, é essa visão, né? Porque o outro tem. Então, não há essa percepção de que ele pode empreender, de que ele pode ir atrás, de que ele pode fazer, né? E até nós estávamos fazendo um programa lá na rádio, onde nós estamos falando do touro na B3, e entrou um rapaz muito questionador, né? Muito questionador e perguntando de todo tipo de coisa a respeito, né? E a gente percebia na cara, assim, nas perguntas dele, que ele era totalmente materialista. Ele não estava preocupado com ser alguém, ou ser melhor em algo, ou ser um ser de significados. Ele estava preocupado com o capital. Com o capital. E ele fazia diversas perguntas. Porque você... o dono da empresa jamais vai pagar um salário justo, ou ele jamais pagaria para ele próprio o que ele paga para você para fazer a mesma coisa. Então, coisas assim, né? Que isso é imoral, que não sei o quê. E é sempre nessa discussão, né? Porque o outro tem, então é esse ressentimento, sabe? Então, você coloca como vítima, você coloca como vítima. E aí eu sempre falo o seguinte, cara, se você ficar com esse ressentimento de achar que você está nessa condição, porque você é um oprimido, porque alguém te oprime, você está sendo escravo de você mesmo, desse pensamento, de que te põe naquela condição e que você é um oprimido. Né? E você está aprisionado nesse pensamento. Então, quando você entender que você não depende de ninguém, somente de você próprio, para dar a volta por cima e sair daquela condição que talvez tu não goste, só levantando a bunda da cadeira e fazendo o que tem que fazer. Cara, tem um exemplo, né, que eu acho que o Elton já usou esse exemplo lá na rádio, no programa do Papo Livre, né? Quando ele fala que nós nascemos todos pobres, né? O estado natural do ser humano é a miséria, né? É a miséria. A gente nasce pelado, sem bens e chorando, gritando, né? Tipo, eu tava confortável lá dentro, porque me tiraram daqui, né? Nasce reclamando. Então, é isso. E se a gente constrói algo, é do nada. A gente pode ter, de repente, alguma herança, alguma coisa que recebeu de alguém, ou a gente vai ganhando coisas ao longo da vida, mas de alguma forma a gente fez por merecer algo, né? Lá em casa, se meu filho faz algo que mereça uma recompensa, eu vou recompensá-lo de alguma forma. Produziu algo, né? Ele está produzindo algo, então ele está merecendo. Agora, se ele não faz, então como é que eu vou fazer ele entender isso, né? Você tem que mostrar por que você merece esse teu pedido aqui. E começa por aí. Né? Esse ponto que até o Elon falou antes da pobreza, né? E que o pessoal diz que tem a pobreza, o que causa a pobreza. A pobreza é o estado natural do ser humano. Larga um ser humano sem nenhuma ferramenta no meio da floresta. Ele é miserável, ele não tem nada. Então o problema não é o que causa a pobreza. A pobreza, a gente é pobre. O ser humano, a espécie humana é pobre. Ela veio da natureza e com o intelecto e capacidade de solução de problemas, de uso de ferramentas, evoluiu. A gente tem que entender e estudar o que causa a riqueza. E só gerando riqueza a gente vai combater a pobreza.
Esse é o entendimento, né? Então, o que causa riqueza? É o trabalho, é o se dedicar um pouquinho mais do que talvez o teu patrão te cobra, ou então é ficar um pouquinho mais na tua empresa lá para entregar um pouquinho melhor para o teu cliente, que ele vai reconhecer, ele vai trazer uma indicação. Isso gera riqueza financeira. Eu passar mais tempo com a minha família, também eu tenho uma maneira de riqueza. Eu tenho uma vida social agradável, é riqueza. O que gera aí a riqueza, né? Então é entender esses pontos que vai fazer com que a pobreza não se perpetue de família para família, de geração para geração. Então romper esse ciclo, a gente fala em ciclo virtuoso, mas também um ciclo desvirtuoso, né? De perpetuação da pobreza, né? Porque não tem um espírito rico. E não só financeiramente, mas todo o que cerca a riqueza, os exemplos que eu dei anteriormente, né? E como tu falou, está muito na questão, na mentalidade das pessoas, né? Tu falou desde o começo, né? Desde o início. Tu falou desde o começo da questão do fracasso, né? E a sucesso é uma sucessão de fracassos. E eu tenho certeza absoluta que é assim, porque é no fracasso que a gente aprende. E a gente se reconstrói e evolui. Então, quando a pessoa tem medo do fracasso, ela não está disposta a evoluir. Ela está disposta somente a ficar ali, porque ela tem medo de fracassar. Então, o primeiro ponto é entender isso, que o fracasso faz parte da minha evolução e eu vou acertar errando, né? E entendendo que eu errei para melhorar na próxima e mudar se for preciso. E a gente pega as histórias todos os empreendedores praticamente, cara, todos eles faliram um monte, recomeçaram milhões de vezes, né? Ninguém posta uma conta no vermelho, né? Só posta o carro novo quando tu conquistou, né? E até tal com o carro novo teve muita conta no vermelho nesse caminho, né? Agora eu quero saber de vocês, então. Fala aí uma dificuldade que tu passou, que tu disse assim, cara, o que eu vou fazer agora para mudar essa situação? Uma dificuldade que eu passei, e eu trabalhei muito tempo para uma empresa grande, a maior do Brasil, e no ramo de software, né? É ver talvez as pessoas que não compartilham do crescimento alheio e veem isso como uma ameaça. Isso não, as pessoas, ela não está fazendo mal pro outro que ela está deixando de crescer, mas sim para ela mesma que está deixando de evoluir, né? Então esse é talvez uma principal dificuldade que eu vi, né? Eu sempre fui de pessoas novas, quando por exemplo tinha funcionários novos, nesse ramo que eu trabalhei durante 7 anos, tinha muita rotatividade porque era uma rotina muito desgastante. Viagem, saía de segunda-feira de manhã, viajava, voltava na sexta-noite. Eu falava, eu dormia mais com o meu colega de trabalho que com a minha mulher, né? Porque a gente dividia quarto de hotel, às vezes ficava em cada quebrada aí nos cantos. Não vamos entrar em intimidade. Não precisa desses detalhes, mas é fato isso, né? Às vezes pega aqueles hotel muquifos. Meu Deus, cada coisa, né? Cada coisa. Outra até coisa que a gente falava, que o cliente, assim, o cliente que pagava o nosso hotel, e às vezes pagava um hotel ruim, né? A gente dormia mal e a gente dizia, se a gente dormir mal, a gente vai estar aqui no outro dia sendo remunerado pelo nosso trabalho, nós vamos entregar pouco. O mínimo que a gente tem que ter é um descanso razoável, né? Aí eles melhoravam. Mas nesse ponto aí, quando entravam pessoas novas, eu fazia questão de compartilhar o conhecimento. E vem numa parábola, não sei se é chinesa, japonesa, enfim, mas que quando duas pessoas se encontram em um caminho e cada uma tem um presente, elas trocam os presentes, cada uma sai com um presente. E quando vem duas pessoas e se encontram no caminho, cada uma com uma ideia, e elas trocam a ideia, cada uma sai com 2 ideias. Então é esse pensamento que me fez compartilhar conhecimento, né? Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, que eu não estou ensinando eles, eu estou compartilhando conhecimento e eles comigo, né? Então a dificuldade que eu vi, as coisas que eu sofri muito na carreira, foram as pessoas que não tinham esse pensamento. Guardavam informação, passava a perna no colega, sabe? Esse perfil de pessoas vai se restringir, vai estar aprisionado àquele mundinho dela e não vai evoluir. Porque ela, além de ela não estar passando o conhecimento dela, está deixando de absorver o conhecimento que está ao redor dela, né? Esse é um exemplo que eu vivenciei muito, ainda vejo hoje menos, né? Porque eu aprendi a melhorar os meus relacionamentos, né? Em função disso, né? Então afastar esse tipo de pessoas do círculo profissional. E você? É só os que passou, pode ser os de agora. Pode ser. Pode contar todos aí. Eu já tive vários. Um deles foi questão mesmo da empresa, como no início, né? Quando falei que meu pai começou uma empresa de bebidas, né? A Kilsen. E eu fiz administração sempre pensando em estar dentro daquela empresa, estava, né?
Mas até por desentendimento com meus tios, que eram sócios do meu pai, e depois meu pai também optou por sair da sociedade, né? Eu, vamos dizer assim, perdi o chão. Pode parecer estranho para vocês, mas para mim realmente foi assim, porque eu passei até aquele estágio da minha vida sempre pensando dentro da empresa, né? E aí não tinha mais a empresa. E aí? Para que lado vai? Eu nunca pensei fora da caixa, né? Fora daquele ambiente ali. Hoje, né? Cara, que bom, porque daí realmente eu vi que o mundo é maior, como diz a música, né? O mundo é maior que o seu quarto, né? Uhum. Não é bem assim, mas por aí. Então eu tive que pensar fora. Acabei caindo, fiquei 1 ano na prefeitura, como eu falei antes, mais de 1 ano. Também ali aprendi bastante, mas talvez eu sinta, não vou dizer um fracasso, mas como eu aprendi aquele sistema, eu entrei ali achando que eu vou conseguir fazer tal coisa, e não era bem assim. Você tinha que ter força de voto, né? Eu não entrei sendo candidato, não fui candidato a nada, eu acabei entrando em virtude da área empresarial mesmo, né? Então você não tinha o poder muitas vezes de fazer com que as coisas acontecessem, né? E depois, com essa empresa de máquinas também, a gente foi, né? Fui tentando aí inventar máquinas, tentando desde dessa parte dos cervejeiros artesanais, por exemplo, criar uma máquina, vamos tentar. E o mercado muitas vezes não, né? O mercado não andou do jeito que a gente esperava, do que a gente achava que iria andar. Então, tá ali mais um fracassinho. Você aprende, né? Pô, é pra cá, é pra lá. E, de repente, como eu falei, né? Que meu pai criou uma empresa. As pessoas dizem, é fácil quem, né, já vem, já pega o negócio andando. O primeiro que eu peguei o negócio andando, mas o negócio não estava andando. Uhum. Não estava andando, mas eu já perdi o negócio, né? Então, você dá continuidade ao negócio também tem a sua responsabilidade, também tem as suas dificuldades, né? Então, são vários, né? Já dá para escrever um livrinho de fracasso aí. E, vamos lá, é aprendizado, né? Se a gente não levar isso como aprendizado, aí sim a gente fracassa, né? Aí vem o fracasso de verdade, né? Aí vem a desistência, né? Esse é o real fracasso. Esse é o oposto do sucesso, não o fracasso, a desistência. Então, já foram vários aprendizados e vamos indo, né? Tá novinho ainda, tem bastante coisa para aprender. Legal. E você, Mike? Sua trajetória? Enfim, eu tenho uma trajetória longa. Meus 28 anos. O auge desses 28 anos. Não, brincadeira, tô com 38. 28 anos? Mas tu trabalhou em olaria. Parece que é um amor. Trabalhou em olaria, né? Não. Mina de carvão. E assim, eu sempre cresci, na verdade, inspirado pelos meus irmãos, né? Porque eu sou uma família de 7 irmãos, todos homens. E meus pais acabaram se separando muito cedo, então eu não tive muito contato com o meu pai, assim, né? Então a minha inspiração sempre foi meus irmãos. Então no começo da minha vida, assim, eu percebi que eles estavam na área de tecnologia, né? Então, né, estavam estudando bem, estavam crescendo, abrindo empresas e evoluindo. Eu falei, pô, que bacana esse negócio de tecnologia. E é legal, né? Eu jogava videogame, achava mó barato, né? Eu jogava o Super Mario lá, no Super Nintendo, naquela época toda. Então eu achava mó barato aquilo lá. Então, vou para essa área de tecnologia. E aí me formei em técnico em informática. Aí nas férias de final de ano, eu não ia para Praia, eu ia para São Paulo, na empresa do meu irmão, fazer estágio. Né? Então, as minhas férias era trabalho. Então, começou dessa forma, né? E depois acabei indo para lá, de vez para São Paulo, para fazer ciência da computação. E aí, durante o curso e trabalhando naquele ambiente de desenvolvimento de software, etc., eu me desencantei. E esse foi para mim o meu primeiro fracasso, porque eu percebi que eu estava só incentivado ou me projetando na vida dos meus irmãos, mas não era realmente aquilo que realmente me faria feliz, né?
E aí ali eu percebi que não era aquilo que me motivava. E até certo ponto eu não sabia ainda o que era. Eu não sabia o que esperava por mim, né? Eu ainda estava tateando o que seria o melhor para mim. E aí surgiu uma oportunidade para vir para Chapecó, vim para cá. Um outro irmão estava querendo montar um negócio aqui e tal, mas ele não estaria presente, era um investimento que ele queria fazer e confiava em mim. E aí eu vim para dar esse suporte aqui para ajudar a tocar esse negócio. E foi ali que eu fui entendendo o que é empreendedorismo, né? Porque eu não era da área do empreendedorismo, não tinha esse contato com a administração de empresas ou de negócios, estava na área de tecnologia, e foi ali que eu comecei a aprender e errar. Errar porque não sabia nada a respeito disso. Então eu tive que me reinventar e aprender e falhar e quebrar, enfim, muitas coisas aconteceram, né? E isso foi só me fortalecendo, até descobrir realmente o que me movia, né? Então, dentro desses segmentos que eu atuava em Chapecó, um deles que me chamou bastante atenção era a área da arquitetura, então por isso me formei arquiteto. E nesse meio caminho eu comecei a dar aulas. Em 2010, comecei a dar aula, né? Então isso foi uma coisa que me instigou muito, assim, meu Deus, eu gosto demais de fazer isso. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. E não, é isso que eu quero para mim, né? Então hoje eu ainda atuo como professor, gosto do que eu faço, ano que vem vou assumir novas disciplinas lá na UNOESC, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ensinar, por isso o Instituto Liberal Empreendedor, porque também é o ato de ensinar. E uma coisa que aconteceu nesse caminho todo, né, participei de startups, lancei uma startup, inclusive ela está rodando ainda, mas carece de investimentos. E uma grande dificuldade, que foi uma falha e um fracasso também, foi encontrar as pessoas adequadas. Então eu chamei uma série de colegas, porque a startup ela é formada para atender o mercado da arquitetura, então a plataforma era para atender o mercado da arquitetura, de projetos de custo-benefício à distância, né? Olha só, nem tinha pandemia ainda, eu já estava querendo atender à distância as pessoas e fazer projeto à distância, né? Mas aí ninguém comprou a ideia. Talvez hoje comprassem, né? Mas ninguém estava disposto a se engajar, em me ajudar, etc. E aí, quando viu, eu me via sozinho, né? Estou aqui sozinho de novo, levando o barco nas costas, né? E ninguém para remar comigo. Então, é complicado quando você não encontra as pessoas. Diferente do Instituto Liberal Empreendedor, que aí eu encontrei realmente as pessoas dispostas a remar junto, né? Então, isso é muito bacana. E dentro de um dos workshops que estava participando dessas startups, eu lembro que o professor estava fazendo uma atividade de grupo, né? Cada um... várias mesas redondas e várias pessoas desconhecidas, não conhecia ninguém, né? A pessoa que conhecia estava numa outra mesa longe de mim, então ele bem que separou as pessoas. E ele fez uma pergunta, né? Sobre propósito, significado, e é o que a gente fala, né? Porque a gente precisa ter propósito, significado para se desenvolver e ir atrás, e os sonhos, etc. Isso já tem um tempinho já. E aí ele me pergunta o seguinte, tá, escrevam num papel qual que é o propósito para a vida de vocês para os próximos anos, né? E eu lembro que eu escrevi naquele papel, acabei jogando fora, né? Não devia ter jogado. Mas é porque eu fiquei chateado, por isso que eu joguei. E eu vou explicar por quê. E aí eu escrevi naquele papel que eu gostaria de inspirar as pessoas. Né? Inspirar as pessoas a mudarem, a se evoluírem, a serem pessoas melhores, através da ética, do exemplo, da disciplina, da responsabilidade. E eu gostaria de ser essa pessoa que pudesse inspirar. E aí eu escrevi isso naquele papel. E aí tinha uma colega participante que estava do meu lado. E ela não tinha escrito ainda, né? Mas ela me pergunta, o que você escreveu no seu papel? Aí eu compartilhei com ela, né? Não vejo problema nenhum em compartilhar. E aí eu compartilhei com ela a ideia e ela, que legal, bacana. Daí ela pensa um pouquinho e começa a escrever o dela. Aí termina essa atividade e o professor pede, agora eu vou... 5 pessoas levantem a mão para contar o que escreveram. Ninguém se manifestou. Nem eu, aquela pessoa que queria inspirar, né? Para começar por aí. E aí, a falha aí. E aí, naquele momento, ninguém se manifestou. Então eu vou escolher dedocraticamente 5 pessoas. Ele começa, 1, 2, 3, 4, ele olha para minha mesa, 5, a minha colega. E aí a minha colega fala algo muito ou quase igual ao que eu tinha escrito no meu papel. E eu fiquei muito puto. Desculpa a expressão, mas eu fiquei muito chateado. Eu fiquei remoendo aquilo um tempão depois. Sim. Por que eu não levantei para falar? Chance, Era a minha chance. E aí depois eu amadureci. Ela foi a primeira pessoa que eu inspirei. Então aí tá a jogada. Né? Então ali que eu acordei e percebi que realmente se eu
puder falar, eu puder motivar as pessoas, eu vou conseguir, vou inspirar tantas outras quanto ela, e talvez ela tenha se inspirado, também. talvez está fazendo isso hoje. Então, isso é incrível, assim. Que legal. Nossa. Gente, para nossa audiência, se vocês pudessem dar um conselho para essa galera que está nos assistindo. Conselho? É. Como é que é? Eu não sei bem certo a frase, não sei nem quem é o autor. Mas é algo no sentido, comece onde você tá, com o que você tem e faça o que você pode. Deixa eu virar para lá. Comece com onde você tá, com o que você tem e faça o que você pode. Eu acho que esse talvez é um recado assim para qualquer atividade na nossa vida, pessoal, profissional, amorosa, familiar, de relacionamentos. Ter e bem acalhar com a iniciativa. Você, ó. Empreenda, e vem de encontro com o que o Elton acabou de falar, empreenda em todos os âmbitos da sua vida, né? E participe da comunidade onde você vive, né? Da forma que for, com o tempo que for, como você puder. Que legal. Eu acho que eu vou nessa mesma linha dos meninos aí. Eu acho que a gente tem que... Tenho certeza, não acho não. Tenho certeza que a gente tem que procurar evolução constante, entender que a gente pode ser melhor que nós mesmos no dia de amanhã. Se algo não tá bom hoje, a gente pode melhorar para amanhã. São mais 24 horas para fazer diferente, mais 7 dias na semana para fazer diferente, mais 30 dias no mês para fazer diferente, mais 365 dias no ano para fazer diferente. Então todo dia a gente pode ser melhor que nós mesmos no dia de ontem, e é isso que eu trago para mim, e é isso que eu busco. Então se eu puder inspirar alguém e disser, olha, começa realmente arrumando o quarto, começa fazendo uma atividade, você não vai resolver os problemas do mundo, começa resolvendo um problema pequeno, se envolve na comunidade. Tem um problema. Primeiro resolve o teu, né? Quando você percebe que você já é um pouco menos incompetente, né? que você já está evoluindo um pouco melhor, aí você assume um compromisso maior e vai evoluindo, né? E vai evoluindo, assumindo compromissos maiores. E começa a entender que essa comunidade que a gente faz parte, que é a nossa cidade, que é o nosso bairro, se a gente entender que a gente faz parte de uma comunidade, se você se envolve e você se sente pertencente àquilo, eu faço parte disso. Chapecó não é um espaço vazio, ou, né? É um grupo de pessoas, são as pessoas que moram aqui que fazem Chapecó acontecer. Então eu tenho que fazer parte lá da SIC, eu tenho que fazer parte de outros grupos, eu tenho que fazer parte do Ilha, eu tenho que fazer parte, enfim, de todas as ações possíveis para melhorar o quê? A nossa cidade. E porque eu faço parte dela. Uhum. E olha que engraçado, o Jean Turco postou uma pesquisa que saiu agora, né? Não lembro que revista que foi. Tá nos stories dele ainda, acho que foi hoje de manhã que eu fiz. Adriano Jean Turco. Adriano Jean Turco, cientista político. Uma pesquisa a respeito da consciência ambiental, ou seja, as pessoas que se preocupam com o ambiente e o quanto elas fazem no seu local para preservar o meio ambiente. Aí mostra que as pessoas mais engajadas em reclamar e promover ações para que o Estado ou os outros façam são as que menos fazem dentro da sua própria individualidade. Então, cara, isso é uma coisa, é um contrassenso. Uhum. E justamente aquelas que não se engajam, não se envolvem tanto, são as que mais reciclam, as que mais cuidam, as que mais fazem o que é certo. Então, cara, a gente precisa realmente se engajar e fazer no local e fazer o que é certo, né? Lembro daquela ação lá da limpeza do rio, da SIC, lembro? Achei aquilo lá incrível. Então, cara, um grupo de pessoas foi limpar o nosso rio. Tem algo mais lindo que isso? Uhum. Cara, então é isso, assim, a gente tem que se envolver na prática. Não reclamou de nada antes, não reclamou, foi lá e fez, né, cara? Então, o Elon tá de parabéns aí por essa ação. Imagina o exemplo, né? Até para as crianças, vamos pensar sempre essa galera. Palavras movem, exemplos arrastam, né? Então, eu acho que o protagonismo está em cada um de nós, né? Não esperar de um terceiro que vai resolver os nossos problemas. Isso para tudo, né? Uhum. A gente fala bastante de política, né, Elon e Mark? A gente sempre esperar uma resolução de pessoas cujos interesses dessas pessoas que estão ocupando os cargos políticos eletivos não é a nossa vida, o interesse deles não somos nós, o interesse deles é a eleição e a reeleição. Enquanto a gente esperar deles, nada vai vir. A gente tem que começar com nós mesmos. E como vocês comentaram, se cercar de pessoas que estão com o mesmo propósito, né? Então, exatamente. Galera do XCast, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com aquela, como eu falei, com aquela pessoa que está empreendendo, com aquela pessoa que você quer ajudar, e sigam essas pessoas. Fala aí teu arroba, Elton. Elton Sousa. Eu sou um pouco tímido nas redes sociais, mas eu sempre posto alguns stories de dicas, né, tiradas, enfim, de pessoas que são referência para mim. Então, se eu não gero conteúdo, eu busco trazer
e pessoas que são inspiradoras para mim, né? Até trazendo o exemplo do Mark aí. Mark. Então, segue lá no Instagram, @mark_carvalho. Já não sou tão tímido quanto o Elton, então às vezes eu tô com a carinha lá nos stories aparecendo, gerando conteúdo, mas dentro das minhas atividades, né, que são várias. Então, sempre que dá um tempinho eu posto alguma coisa lá e tem coisa bacana, pode ter certeza. Que legal. Muito tímido os dois. @Elon Rebelato, tá? Com H. Elton e Elon é com H no início. Quase só tem um T ali no meio que muda o nome dos dois. Que legal. Isso aí, galera. Então, um beijo no coração e tamo junto. Falou, galera. Tudo bom? Valeu.